Oi, oi. Glória. Vamos para mais um dia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Glória. Aleluias. Pai, vamos começar a orar. Vamos apresentar ao Senhor o nosso dia e ver o que Ele quer de nós hoje, né? Pai, eu rendo ao Senhor graças porque Tu és bom. Tu és o meu Pai. Tu és aquele a quem a minha alma deseja. Tu és aquele a quem o meu coração anseia e os meus pés correm em direção. Obrigada, Jesus. Obrigada porque os nossos olhos foram abertos ao Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos convenceu e abriu os nossos olhos a nos mostrar o quanto carentes somos do nosso Salvador, o quanto que carentes somos do nosso Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada. Obrigada por Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque consigo provar, consigo ver da Tua boa, perfeita e agradável vontade. E o meu pedido, Senhor, é que o Senhor possa estar cada dia mais, hoje muito mais do que ontem, nos guiando, nos alertando. Obrigada, meu Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, eu declaro, eu creio nisso e por isso eu confesso a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor que nos constrange. Louvado seja o Senhor, Pai. As nossas mãos, a minha mão eu levanto agora em rendição ao Senhor, a dizer ao Senhor, Pai, o quanto eu preciso da Tua direção para este dia de hoje. Me guia, me direciona, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Este é, Pai, o meu pedido, em nome de Jesus. Glória. Bom dia, gente. Feliz sábado. Glória a Deus. Vamos ver como é que vai estar essa internet aí hoje. Acho que o Instagram tava bugando aí, eu já fiquei sabendo. Nós estamos aqui, firme e fortes, nos nossos devocionais. E eu quero pedir para ficar aí até o final, que eu vou explicar sobre o propósito que nós vamos iniciar amanhã, tá? Glória. Então, bora para Marcos, porque eu queria terminar um pouquinho mais cedo hoje. Vamos ver se a gente consegue, né? Porque é maior hoje, o capítulo 6. Vamos começar? Então, Marcos, capítulo 6. Queria pedir, escreve, Marleusa, para mim, Marcos 6, que aí eu fixo. Ah, obrigada. E você, tá bem? Glória a Deus. Espero que esteja. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos iniciar aqui em Marcos, capítulo 6.
Um profeta sem honra, a epígrafe. Vamos para o versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Bom dia, gente. Aqui, acho que vale a pena até ressaltar algo que eu me lembrei, principalmente no final, que eu acho que eu me recordo agora, tá? Existem duas coisas que admiraram Jesus durante a sua caminhada: fé ou a ausência dele. Então, quando Deus estava encontrando com aquele centurião, que ele fala com ele: Senhor, o meu filho está terrivelmente doente. Se o Senhor apenas falar, ele será curado. Não sou digno de que entreis em minha casa, né? E aí ele falou, a intenção de Jesus era visitá-lo, mas ele ainda fala assim: não sou digno de entrar em minha casa. Basta apenas que o Senhor lance uma ordem e eu creio que ele será curado. E aí o Senhor, Jesus, fala para ele, né? Dessa admiração, que nunca em Israel tinha visto tamanha fé. Então, duas coisas. Eu vejo Jesus ficando admirado na ausência da fé, como lemos aqui em Marcos 6,6, como numa tamanha fé. E eu queria perguntar, dentre esses termos, porque a fé é algo que ou a temos ou não temos. Dentre essas duas, como que anda, assim, você, em relação ao que você está vivendo hoje? É alguém que carece de fé, que precisa de uma fé maior, que está precisando de um renovo no Senhor? Ou não? Carol, eu estou bem, eu consigo, né, durante a minha caminhada, das experiências que eu tive, das experiências que o Senhor se manifestou a mim, me deu uma base para confiar nele. Porque as dificuldades vão acontecer, gente, de uma forma ou outra, mas como reagimos a ela fará toda uma diferença na nossa vida. Na nossa vida fará. Então saibam disso. Existe algo que o faz admirar: a sua incredulidade ou uma grande fé. Então vamos. Jesus envia os 12. Versículo 6 ainda, né? Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse.
expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Ontem eu falei muito, né, sobre orarmos, sobre os enfermos e tal. E aí à noite o meu marido foi pregar. E aí eu fui acompanhá-lo e tinha uma moça lá, cadeirante. E o Senhor me levou no meu coração a orar por ela. E eu confesso a vocês que eu fiquei assim muito assustada, porque eu nunca tinha até então dado a ordem ou falado para um cadeirante que ele andaria. Nunca. E aí, gente, isso estava me incomodando tanto e eu com medo de falar. Com medo. Então, é aquilo que eu digo para vocês. A palavra, ela vale para nós. Ela corta aqui, ela corta aí. E aí, o tempo todo eu lembrando, eu falei, não, mas o meu devocional hoje foi também sobre isso. Foi sobre orar, e não orar a Deus para Deus curar, mas pegar o óleo, ungir e declarar a cura. Porque é isso que nós estamos vendo aqui, por mais uma vez, os discípulos fazendo. Então, nós estamos negligenciando a autoridade que há sobre a nossa vida e estamos passando essa responsabilidade para Deus. Então, já há uma autoridade, já há uma liberação de Deus para as nossas vidas, dizendo, vai, cura os enfermos, liberte os que estão cativos, expulse demônios. E por muitas vezes negligenciamos isso. E aí ontem foi o meu desafio. E aí eu confesso que eu estava assim muito... E aí Fagner pregando, aí ele foi entregar uma profecia para essa moça. E aí ele me chamou, ele, amor, vem cá, coloque aqui a mão no coração dessa mulher. E aí eu fui e coloquei. Aí ele entregou o que Deus havia mostrado para ele. E aí eu orei por ela, declarando isso sobre ela e as sensibilidades da perna. As sensibilidades que não tinha. E aí eu falei, olha, há formas e formas de Deus trabalhar. Mas uma coisa eu posso garantir para você, porque eu nunca fiz e eu não estou emocionada aqui. Mas eu vejo você andando. Eu vejo você andando. E eu vou orar por você para que você cure. Para que você seja curada e você volte a andar. Ela não voltou ontem. Ela não voltou ontem. Mas eu dei mais um passo em relação a essa fé, sabe? De obediência. De fazer aquilo que eu entendi que o Pai está fazendo. Porque não adianta, e é o que eu quero juntar com aquilo que eu falei ontem. Não é, eu vi um enfermo, vou pegar lá e vou curar. Eu vi um enfermo, vou pegar um óleo, vou ungir e vou curar. E aí como se eu curo, então tem um dom de cura e então eu curo quem eu quiser. E não é bem assim. Nós precisamos fazer João 5, nós vamos chegar lá. Em João 5 vai falar naquele tanque de Betesda onde Jesus foi e curou só uma pessoa. Então, e aí ele responde falando, bom dia, Rafa. E aí ele responde falando que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ver o pai fazer. Então, ainda que há uma autoridade, ainda que há um comando de Deus para nós, uma legalidade de Deus, Deus nos deu a legalidade para fazer. Nós não podemos fazer conforme achamos, a quem achamos que merece, a quem achamos que não. Nós precisamos entender esse comando, estar sensível. Tem um enfermo, pai, e aí? O senhor quer que eu ore e eu declare cura? E aí eu vou e eu oro em nome de Jesus declarando a cura. E foi assim como eu fiz ontem. Ela andou?
Não andou ainda. Mas a minha fé está sendo trabalhada. E aí uma vez eu escutei um testemunho de um pregador, um pastor coach, o nome dele eu esqueci, eu sei que o sobrenome dele é coach, ele é americano, e ele é muito usado em curas, ele é muito usado em manifestações de milagres, assim. E aí eu escutei uma certa vez, e ontem eu me lembrei disso, quando ele fala que ele não, na sua primeira oração, as pessoas não eram curadas. Na segunda, no seu primeiro ano, na grande maioria, as pessoas não eram curadas. No seu segundo ano, as pessoas ainda não eram curadas. Mas ele permaneceu orando. Ele não deixou de exercer aquilo que ele entendia que era. A Lud colocou assim: eu tive essa experiência hoje. Ontem comecei com uma dor nas pernas e no nervo ciático. Eu fiquei umas 2 horas chorando porque eu não conseguia andar. Mas lembrei do devocional e eu orei. E aí, tá bem? Tá curada? Senão nós oramos agora pela sua vida, Lud. E é esse o nosso papel. E entendemos isso daqui nos versículos. O nosso papel é orar e declarar. E aí, na medida que nós perseverarmos nessa oração, nós veremos. Eu creio nisso. Nós veremos. Nós veremos milagres acontecerem. Não tomei remédio nenhum e estou ótima. Glória a Deus. É isso, gente. Esse é resultado daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós entendemos. A palavra, ela não volta vazia. Então, há um motivo pelo qual hoje nós estamos lendo isso aqui. Há um motivo pelo qual ontem nós estávamos lendo Marcos 5. Então, Deus não falha. Por isso é tão importante buscarmos ao Senhor, porque Ele sabe por que Ele está nos direcionando a cada palavra. Limpei casa e lavei até quintal. Olha aí, glória a Deus. Glória a Deus. Bora, versículo 14. João é decapitado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu a darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: o que eu pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito,
mas por causa do seu juramento. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Então, nós estamos vendo o primeiro mártir. João Batista foi o primeiro mártir, vamos colocar assim, em anunciar, né? Em preparar ali o caminho, nessa nova aliança aqui, né? Ele foi o primeiro mártir. E ele morreu por causa de quê? Por condenar um pecado familiar. Por quê? Porque Herodes havia tomado a mulher do seu irmão. Então ele tomou para si o quê? A sua cunhada. E o pecado estava necessariamente porque era a sua cunhada? Não. Mas porque ele estava casado com uma mulher que não era a dele. Esta mulher, entendemos o princípio do casamento. E aí é uma mulher que se separou para casar com outro homem. E ainda é pecado. Então, nós vemos a importância, sabe, de João Batista morreu porque condenou um pecado familiar. Condenou, ele trouxe ali a condenação sobre eles e a exortação por causa disso. E hoje, nós tememos muitas vezes denunciar o pecado com medo de também morrermos, né? E é o que nós não podemos negligenciar. E ontem nós estávamos conversando, e aí falamos sobre igreja, sobre ministérios, e aí o pastor local estava dividindo uma experiência que ele teve recente com um ministério, e aí falando assim, né, o quanto que às vezes hoje em dia estava difícil, questão das igrejas e não sei o que e tal. Aí eu ainda lembrei de João Batista. Eu ainda falei, rapaz, eu sei que às vezes se a gente for olhar para a igreja, para o sistema religioso, para a igreja não, para o sistema religioso, se nós formos olhar e nos atentar numa parte da liderança religiosa, nós iríamos fazer igual João Batista. Deixar templo, deixar igreja, sair andando aí pelo deserto e pregando. Mas, foi o que eu falei para ele. Eu falei, mas pastor, nós não podemos nos esquecer que a igreja não são esses. E esses estão mentindo dentro das igrejas. Mas nós não podemos perder a esperança acerca da igreja. Ainda há líderes saudáveis, ainda há verdadeiros pastores, ainda há profetas, homens e mulheres tementes a Deus. Existe. Às vezes nós nos colocamos igual Elias. Não há mais profeta em Israel, só restou a mim. E aí vai escutar de Deus falando para ele, né? Meu filho, come esse pão, bora, bebe dessa água, levanta e anda, porque eu tenho reservado outros profetas que não se venderam e não se corromperam diante das ameaças de Jezabel. Então ainda há, gente, nós não somos esse alecrim ou dourados únicos
que tem um coração, que tá aqui. Não, ainda tem. Que não tire, que a esperança não saia do nosso coração e entender que a igreja ainda é um lugar saudável, ainda é um lugar de cura, ainda é um lugar de comunhão, que nós não venhamos a perder a esperança acerca da igreja. Sei que talvez você que está aqui ouvindo, se foi ferida por alguém, ferido por alguém ali, um pastor, um irmão, um líder, desiste não. Eu sei que pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Então, vai existir aquelas que vão nos ferir. Nós também ferimos pessoas de vez em quando. E da mesma forma como às vezes nós podemos ferir alguém, nós também podemos ser usados para curar alguém, para ser bênção na vida de alguém. Da mesma forma são as pessoas. Nós podemos encontrar aquelas que vão nos ferir, nos chatear, nos magoar, mas também encontraremos pessoas que serão bálsamo de Deus para a nossa vida e então nós seremos curados e viveremos essa restauração, essa cura, viu? Eu creio que nós não podemos perder a esperança acerca da igreja. Bora, versículo 30. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os conhecido, correram a pé a todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. O que nós estamos vendo? Os discípulos, mais uma vez, e eu entendo porque eles nunca tinham visto um milagre assim acontecer, eles nunca tinham presenciado algo assim acontecer. Mas o que eu quero que vocês vejam? O tanto que é comum nós negligenciarmos a nossa responsabilidade em resolver aquele problema. Percebam o quanto que é comum no nosso dia a dia nós negligenciarmos a nossa responsabilidade. Porque era isso. Os discípulos estavam querendo que Jesus mandasse o povo embora. Por quê? Porque até de certa forma, eu não tenho o que fazer. Não tenho. Ninguém ali tinha pão e pão para dar de comer para tanta gente. Mas bora lá. Versículo 37. Ele, porém, Jesus, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo
assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos pensar o que é muito comum. Vamos trazer isso daqui para a nossa realidade. O que é muito comum? Primeiro, a gente achar que um problema não tem solução. Então, não sei como fazer. Isso aqui não vai ter jeito. Isso aqui não tem como mudar. Geralmente, a nossa primeira reação é sempre de olhar para um problema, uma situação, e a gente olhar e falar, eu não tenho nada. Lembram daquela viúva do profeta que tinham 2 filhos, mas os seus credores e os credores do seu marido bateram à sua porta e disseram, o seu marido tem uma dívida conosco, e se você não conseguir pagar, nós vamos levar os seus 2 filhos para pagar essa dívida. E aí ela se lembrou do profeta, foi ao profeta, e aí o profeta pergunta para ela, o que é que você tem na sua casa? Qual foi a primeira resposta dela? Nada. Eu não tenho nada em minha casa. Aí ela se lembra, a não ser uma pequena botija de azeite. E aí então ele dá uma ordem para ela, vá, peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, muitas e não poucas. Coloque-as, vá para dentro da sua casa, feche a sua porta e deposite o azeite até que haja botija. E a Bíblia diz que enquanto tinha botija, tinha azeite sendo multiplicado. Mas qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Não tem solução. Agora eu não sei o que fazer. E aí, se nós não formos advertidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo, nós vamos continuar crendo que não há o que fazer. Até que nós podemos nos lembrar que há uma saída. Deixa eu te falar uma coisa. Todo cadeado tem chave. Todo cadeado tem chave. O que isso significa, Carol? Que todo problema tem uma solução. Se você não se desesperar nesse primeiro momento, eu tenho certeza que o Senhor vai te levar a enxergar uma solução. Que o Senhor vai te levar a enxergar um meio pelo qual você pode sair desse problema. De uma forma ou outra, há alguma coisa a se fazer. Mas é isso. Eu quero que vocês olhem para toda a situação e ao invés de, eu não tenho nada, lembrem-se do que vocês têm, porque o pouco que nós temos é o suficiente para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você não precisa de mais do que você tem hoje para o milagre acontecer hoje. Na medida que você vai entregando a Deus o pouco que você tem, o pouco na sua mão se torna muito quando você começa a colocar a sua fé em ação. O pouco aos seus olhos que você tem, a pouca sabedoria, a pouca paciência, pouco estudo, qualquer coisa que aos teus olhos pode ser pouco. É o suficiente. É o suficiente. Então perceba que a base, o que é primordial para que o milagre comece a acontecer, nós já temos. Nós já temos aquilo que precisamos para começar a viver o milagre. Nós só precisamos colocar isso em prática,
com o pouco que temos. Parar de olhar para o que não temos, parar de reclamar, parar de murmurar com o que nos falta. Cara, o que é que você tem? Começa com o que você tem. Eu me lembro, essa semana, para quem não sabe, eu tenho uma loja virtual de roupa feminina. Nós mexemos com tênis, importações masculinas, tênis e roupa masculina também. E eu lembro que há uns anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda de psicologia, o Benjamin era pequeno. O Benjamin acho que tinha 1 ano mais ou menos. Eu acho que eu estava, quando o Benjamin tinha 1 ano, ele nasceu em 2017. Então, 2014, eu comecei a faculdade em 2014, 2015, 2016. Então, eu estava no 7º semestre de psicologia. Então, em 2017, eu estava no 7º semestre. E não estava trabalhando. E aí eu lembro que eu fui começar, e eu sempre gostei de vender. Sempre gostei. E aí eu falei, gente, por onde eu posso começar? E aí a primeira ideia era, mas eu não tenho R$500, R$1.000 para comprar de roupa. Eu não tenho. E aí eu lembro, na época eu estava separada do Fagner. Na época nós não estávamos juntos, nós estávamos separados. E aí o Fagner me dava a pensão do Benjamin. Ficamos separados por 2 anos e o Fagner pagava a pensão do Benjamin. Se não me falha a memória, eu acho que era R$500 que ele mandava, R$400, eu não lembro mais ou menos. Eu acho que era mais ou menos por aí que ele mandava. E aí, lembro que eu peguei o dinheiro, eu falei, mãe, aí eu contei pra minha mãe a ideia que eu tinha. Eu falei, mãe, eu tô pensando em voltar a mexer com roupa, só que eu preciso começar com algo que é mais barato e que eu consiga vender logo. Eu queria ver com a senhora, eu vou comprar o grosso pro Benjamin. Leite, Danone, vou comprar o grosso. Queria ver se esse mês a senhora consegue comprar, né? Se a senhora se importa da senhora fazer a compra pro Benjamin no sentido de fruta, Danone, essas coisas mais tranquilas. Então, mais grosso. Aí eu lembro que era R$500. Eu peguei 250, comprei o leite, fralda para ele. Foram as 2 coisas que eu comprei, leite e fralda. Deu 250, que era o que ia gastar de leite e fralda naquele mês. Mês que vem era uma nova pensão, então tá. E aí eu peguei R$250. Eu lembro, eu fui na Feira dos Goianos, aqui em Brasília, comprei de lingerie. Fui lá e comprei lingerie e comecei a vender lingerie com R$250. E aí, no outro mês, eu fui entendendo, né? Não, se eu conseguir vender tudo, no outro mês eu consigo ter um valor maior, não vou mexer na pensão do Benjamin mais, compro o que tem que comprar para ele e começo a fazer. Comecei com R$250. Hoje eu tenho 2 malas cheias de roupa aqui. E essa semana, por exemplo, eu fazendo um novo pedido, eu vou fazer um queimão com essas roupas, vou queimar o estoque com essas roupas que estão aqui. Por quê? Porque essa semana eu fiz um pedido para nova coleção. E aí eu tava me lembrando, essa semana que eu fiz o pedido, eu tava me lembrando do meu início. Hoje, 6 anos depois, essa semana eu fiz quase não, R$5.000 de compra de roupa para a loja. Começou com R$250. Não despreze os pequenos começos. Você já pensou se eu fosse esperar ter
R$5.000, por exemplo, não, eu preciso juntar R$5.000 para começar o meu negócio. Começa com o que você tá. Começa com o que você tá. Eu comecei com lingerie, aí eu falei, não, ninguém vai comprar lingerie todo mês. Aí eu peguei uma parte, comecei a fazer bolo no pote. Eu ia para a faculdade com uma caixa assim, e eu ia de ônibus. Ia com a caixa, levando bolo no pote. Vendia dentro dos ônibus bolo no pote. Chegava na faculdade, na hora do intervalo, ia de porta em porta vender bolo no pote. Ai, cara, hoje é fácil você falar de prosperidade. Hoje é fácil isso. Mas ninguém sabe a nossa história. Ninguém sabe os nossos começos. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que a gente já passou lá. Ninguém viu. Ninguém viu os nossos choros lá atrás. Ninguém viu. Ninguém viu enquanto eu virava às vezes à noite com um menino pequeno, fazendo bolo no pote, vendendo lingerie, e levava uma bolsa com as lingerie, a sacola, com bolo no pote. Porque não, se eu não vender o bolo no pote, eu tenho uma lingerie para vender. Hoje é fácil olhar e falar, mas para ela hoje é fácil. Para ela hoje é tranquilo. Para ela hoje não despreze os pequenos começos. Comece. E comece pequeno. Indiferente da idade que você tem. Indiferente de onde você mora. O pouco que você tiver com Deus. Se você não negligenciar. Se você não comer o pão da preguiça. O pouco que você tiver com Deus é o suficiente para você conseguir viver o milagre de Deus. Não espere algo extraordinário acontecer. Não espere juntar R$5.000 para você comprar. Não. Você tem R$100? Cara, vai numa feira aí perto de você, procure alguma coisa legal e comece. E aí depois você vai procurando roupas melhores, lugares melhores. Hoje eu já não vou, hoje eu não compro mais. Mas foi o meu começo. Hoje não é mais lá que eu compro. Hoje as minhas roupas são vendidas quase, confesso para vocês, modéstia à parte, a qualidade das roupas que eu vendo são melhores e o valor é semelhante àquilo que se vende lá na Feira dos Goianos. Ou seja, hoje eu tenho uma estrutura que me iguala aonde eu comprava antes. Mas eu estou falando de 6 anos de caminhada. Eu estou falando de 6 anos. Não foi ontem que eu comecei com R$250. 6 anos. Não despreze os pequenos começos. Ou você vai ficar sentada olhando para o que não tem, olhando para o que te falta e reclamar. Ou, Deus, Jesus despede, não temos como alimentá-los, não temos o que fazer. Jesus, não, alimente você. Mais uma vez, que a nossa mente se abra para entendermos a nossa responsabilidade. Vamos terminar que eu quero falar com vocês sobre o propósito. Jesus anda sobre as águas. Versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaída. Quando ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu a um monte para orar. Tendo despedido. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Estamos falando dos discípulos, tá? Estamos falando dos discípulos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Versículo 53. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, e onde quer que ele fosse. Povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Hoje eu quero falar com vocês, então, vamos encerrar, sobre esse ponto de aprendermos a reconhecer Jesus naquilo que podemos temer. Uma dificuldade que você vai olhar e ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, você vai olhar e você vai poder agora bem dizer. Então, nós vamos encerrar e aí você ore falando: Senhor, abre os meus olhos para ver o Senhor aonde eu não conseguia ver, para enxergar o Senhor aonde eu não conseguia enxergar. Me direcione naquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, o que eu quero convocar vocês? Amanhã nós vamos iniciar um propósito de 7 dias de oração e jejum. Oração e jejum. E aí, eu quero dar 2 opções de jejum para vocês. Eu queria que nós fizéssemos isso de maneira muito coletiva, tá? Um dos 2. Então, o primeiro jejum, e aí você vai escolher diante da sua realidade, tá? E a eficácia dos 2 é a mesma, porque não é o nosso jejum que nos garantirá alguma coisa. Então, eu não quero que você pense: o meu milagre é maior, então eu vou jejuar esse que tem mais horas. Não, não é pelo milagre. Eu quero que você olhe e você enxergue a sua realidade e você se pergunte a respeito do quanto tempo você consegue, tá? Então, o primeiro horário a gente vai jejuar sem comer nada. Nós vamos beber água, tá liberado água, mas nós vamos ficar sem comer nada das 18 horas da noite. Então, deu 6 horas da noite, a partir das 18 horas, nós não vamos comer mais nada até o meio-dia do outro dia. Então, das 18 ao meio-dia é o primeiro horário, só na água. Qual que é o segundo horário? De meia-noite ao meio-dia, tá? Então, eu sei que talvez esse de 18 é longo para muita gente, é muito tempo sem comer para algumas pessoas. Então, vai ter esse segundo horário, de meia-noite ao meio-dia, sem comer nada, na água, só na água, tá? E aí, tem um jejum mais eficiente do que o outro? Mais uma vez, não tem. Não tem. Não tem. Eu vou entrar no mais longo. Por quê? Porque é um desafio que eu quero entrar. Eu preciso disso. Mas ele não vai ser mais eficiente do que o de meia-noite ao meio-dia. Eu quero que você entenda a sua realidade por 7 dias, tá? Por 7 dias. Então, nós vamos começar e nós vamos apresentá-lo hoje. Então, meia-noite, nós vamos apresentá-lo, tá bom? Todo mundo juntas, nós vamos orar à meia-noite. Tem um grupo no WhatsApp
que vai ser para esse jejum. Então, você pode convidar quem você quiser. Vai ser um grupo fechado, no sentido de você não vai poder escrever lá. Eu vou abrir mais tarde para dúvidas ou qualquer coisa nesse sentido, mas é um grupo que vai estar fechado para não ficar aquele mundaréu de mensagem. Mensagem toda hora, bom dia. Não é esse o objetivo. Então, nós vamos estabelecer horários de oração, o jejum. Para qual é esse objetivo? O jejum é para quebrantar o nosso coração, mortificando a nossa carne, para trazer sobre nós revelação do quê? Dessa vocação, uma resposta, sabe? Para você enxergar uma direção de Deus, para você enxergar a sua identidade. Então, a base do versículo é João 17, do versículo 20 ao versículo 26, que nós temos como base ali, que os nossos olhos sejam abertos à plenitude do amor de Deus. Então, para você descobrir sua identidade, vocação, para você conseguir enxergar aquilo que você não estava vendo. Muito, até como base no que estávamos no nosso devocional de hoje. Então, você que quer entrar, eu vou deixar o link do grupo, tá? Do WhatsApp, nos meus stories. Eu vou atender uma paciente agora, e aí logo depois das 10 horas da manhã, eu venho aqui deixar o link do grupo, e aí você entra para nós orarmos hoje, à meia-noite, e você não tem que orar, não é uma obrigatoriedade você orar por todo mundo, tá? Qual que é a ideia? É você orar por você. E juntos nós vamos orando para desenvolver isso. Então, você que, sabe, tá perdida, tá exausta, tá cansada, eu não sei o que fazer, tô perdida na minha vida, no meu rumo, sem direção, buscando essa revelação em Deus. O que é que o Pai quer de mim agora? Para onde é que o Pai quer me enviar? É em busca dessa novidade do amor de Deus, porque é João 17, da filiação, e porque eu sou filho, ele vai me revelar o que é que ele está fazendo, que vai ser também João 5, a base do nosso jejum. O pai revelar o que está fazendo ao filho, e nós estamos para entrar naquilo que o pai está fazendo. Então, o que é que o pai projetou para minha vida? É o que eu quero viver. Então, o jejum Senhor, me revela o que é que o Senhor quer para minha vida, porque eu tô aqui disposta a viver o que o Senhor tem para mim, tá? Então, esse é o objetivo, por 7 dias, com essas 2 opções de jejum. Eu queria muito que você se desafiasse a entrar, e aí você vai estar livre, mais uma vez. Não tem um jejum mais eficiente do que o outro, tá bom? Não tem. Eu quero que você olhe para você e entenda a sua realidade. O que é melhor? Se você está na dúvida, eu não sei se eu vou dar conta de começar às 18. Começa à meia-noite. Não existe um jejum mais poderoso do que o outro. O nosso jejum não é uma barganha com Deus. E eu vou explicar sobre isso mais tarde. Então hoje nós vamos iniciar orando. E aí, à meia-noite, nós vamos ter uma live para explicar tudo isso. Nós vamos orar juntas. Só que é uma live no Google Meet, tá? Onde nós vamos tirar as dúvidas e tal. Então não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser pelo Google Meet. E é um link que eu vou enviar nesse grupo do WhatsApp. Tá? Onde você vai entrar para orarmos juntas. E porque nós vamos ter um período de louvor. E aí aqui a live, ela cai no louvor, né? Como vimos ontem. Então não dá para louvar aqui. E aí então o que nós vamos fazer? Nós vamos pro Google Meet. E aí nós vamos tirar esse período de louvor. Vamos tirar um período de oração à meia-noite. E vamos apresentar a Deus. Tá bom? Então, conto com vocês para entrar conosco aí nesse jejum que vai começar. Nós vamos apresentá-lo meia-noite
para começarmos amanhã, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus, tá bom? E amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos devocional também, tá? Nós vamos para Marcos capítulo 7, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.